Você já deve ter lido esse meu texto aqui, em que eu faço uma proposta de estratégia de estudos, planejamento, método e disciplina, certo? Deixa eu puxar para cá, ficar melhor. Nessa proposta que eu faço, eu falo que você tem que se planejar, por que você tem que se planejar, o que é planejar, para você ser o protagonista da sua capacitação, o que você precisa fazer para ser eficiente, o que você precisa conhecer da sua matriz, como se organizar e como traçar metas. Eu falo do método, certo? O método basicamente é dividir para conquistar, é pegar pedaços e espalhar esses pedaços ao longo do semestre e estudar todo dia um pouquinho, né, de maneira intercalada, levando em consideração pré-requisitos e correquisitos, dividir o seu tempo em blocos. Então, em vez de estudar continuamente a tarde toda, que é a linha azul, você vai estudar um bloco de 40 minutos, vai dar um intervalo de 5, tomar uma água, é importante estar sempre hidratado, é importante estar sempre parando para quebrar aquele ritmo de pensamento que você está tendo. Às vezes você está travado no livro, no exercício, e esses intervalos vão maximizar o seu rendimento, né? Daí eu falo que você tem que estudar pelo menos 3 disciplinas diferentes, intercaladamente, todas a cada 2 dias. Então você tem que intercalar, tem que distribuir, tem que dividir em bloquinhos, é dividir para conquistar mesmo. E na hora de aplicar o método, eu falo lá, você primeiro assiste a aula, ou a videoaula, se você estiver no EAD. Daí no mesmo dia, você lê o capítulo, transcreve as ideias mais importantes no livro, do livro num caderno, né? E dorme. Dormir é um passo importante. Você se hidratar e estar bem alimentado é importante. Dormir é importante porque quando você dorme, você reestrutura as redes neurais no seu cérebro, você transforma aquelas informações que estão na memória de curto prazo, você joga parte delas na memória de longo prazo. E você precisa dessa base de informações para construir o conhecimento, certo? Então você tem que dormir bem todo dia. Se você não está dormindo bem, lascou, tá? Daí você faz um resumo do capítulo no dia seguinte, um resumo mesmo assim, ó, com figuras, gráficos, equações, teoremas, transcreve inteiro, até aquelas bobagens lá que o Halliday fica falando da historinha, faz um resumo da historinha. Se você só usa o caderno na aula, provavelmente seu rendimento nos estudos é inferior do que poderia ser. Você tem que utilizar o caderno mais fora de aula do que na aula. O caderno é para você transcrever o livro e fazer exercícios. Isso é no dia seguinte, ok? No dia seguinte. 1 horinha, meia hora. Daí você começa a fazer os exercícios mais simples, só com substituição de fórmula. E fica às vezes voltando lá no capítulo lá para ter certeza que você entendeu. O Halliday é bom para isso porque ele tem exercícios de uma bolinha e você vai fazer todos de uma bolinha. Isso no dia seguinte, tá? Daí finalmente você vai começar a fazer os exercícios mais complexos. Faça de 5 a 10 exercícios por dia, depende do tamanho da lista. Tente terminar a lista antes da próxima semana, certo? Não gaste mais do que 10 minutos em um exercício. Se você travar, dê uma pausa de 5 minutos e depois volte. Perfeito, daí você dorme. Lembra que dormir é fundamental. Se você não está dormindo bem, você fica até tarde no computador, na internet, conversando, você está diminuindo o seu rendimento. Você fica jogando, você está diminuindo o seu rendimento. Você poderia ser excelente e você está sendo no máximo bom, ou medíocre, ou horrível, certo? Então, tá? E daí é uma questão assim, se você não tiver a base ou tempo para estudar, você precisa voltar na base. Não adianta. Você precisa arranjar tempo. Você vai demorar mais tempo. E por final, a questão da disciplina é a questão da motivação. Ou você estuda porque você ama aquilo, ou porque você sabe que você precisa e você se decidiu a fazer aquilo e você vai fazer aquilo. É uma questão de educação, uma questão de condicionamento. Tá? Perfeito. Então, um método lindo. Vamos falar dos problemas do método. Tá aqui. Seu objetivo é chegar depois de algumas semanas e vencer a maratona. Para isso você precisa de músculos. Músculos para vencer a maratona.
Esses músculos, na verdade, é seu cérebro com um conhecimento dentro dele. Então você tem que desenvolver o cérebro com conhecimento dentro dele. Como você faz isso? Se você viu um vídeo anterior lá sobre o fim da universidade pública de qualidade no país, é como se fosse o método científico. Estímulo, que é a observação, daí o pensamento, que é a hipótese, certo? E ação, que é o experimento, certo? E você vai ficar circulando nisso daqui. Você pode ir voltando, na verdade, mas você vai ficar circulando. O estímulo, e num primeiro momento, ele desenvolve o conhecimento sensível. O estímulo é você ter contato com o fenômeno físico, você enxergar ele, você pegar ele na mão, você... Não é o objetivo da aula de laboratório. O laboratório é muito mais do que isso, ok? Mas é importante você tentar ter contato com o fenômeno físico. Daí você começa a pensar sobre o fenômeno físico. É claro que se você só estiver estudando pelo livro, você vai ver uma fotinho, mas você pode ver um vídeo aqui, certo? Você pode se estimular abrindo o YouTube, procurando o fenômeno físico e vendo os vídeos. Eu nunca vi uma aurora boreal. Cara, eu vejo vídeo de aurora boreal no YouTube, puta, aquilo me estimula, eu olho, mas um dia eu preciso ir lá no polo pra ver uma aurora boreal, porque me falta esse pedaço aqui, certo? Eu sou um cara muito teórico nesse aspecto. Tá, daí você vai pensar, hipótese, reflexão, é a parte proposicional. Desenvolve as competências. Tá, mas daí você faz experimentos, é a parte mecânica, é a parte de andar de bicicleta, treinar de andar de bicicleta e cair. Qual que é o grande erro do nosso sistema educacional? É que todo mundo critica, todo mundo mesmo, tá? Sem exceção. Você pega o aluno, dá exercício para ele e ele vira um fazedor de exercício, certo? Aí é ruim, é claro que você tem que ter a parte de interação com o estímulo, é claro que você tem que ter a parte de reflexão, de discussão, da dialética, da construção, tá? Das proposições, da discussão. Tá, mas a parte da ação é importante. A parte da ação é o que vai fortalecer seus músculos para a maratona que está chegando. É quando você faz o experimento, quando você faz tentativa e erro, é a parte procedural. A prova é, infelizmente, uma avaliação mecânica. Você precisa estar treinado para a prova, mas para estar treinado de maneira eficiente, não basta estar com os músculos fortes, não basta você ir para a academia e ficar levantando peso. Você também tem que treinar resistência, você tem que treinar, se você estiver correndo no meio do mato, você tem que treinar subir montanha, descer montanha, correr no meio de arbusto. Você precisa da parte sensível, que está uma parte introspectiva, e uma parte de inteligência, que na verdade é essa daqui que é interessante, é essa daqui que eu gosto. Tá? A parte de habilidades aqui, você tem que constrói junto com as competências, mas o importante para a prova é a parte mecânica, mas para a sua construção de vida, obviamente, a parte proposicional, que é o conhecimento mais puro. Daí você vai fazer o seu treino, vai seguir. Assiste a aula, faz a leitura, a transcrição, dorme. Dia seguinte, faz o resumo completo, faz o exercício de uma bolinha, dorme. Daí você começa a distribuir. Quais que são os problemas que acontecem? Ou o aluno vai direto só para o mecânico, certo? Não interage com o professor, espera 3, 4 semanas para vir falar que está com problema, que está travando os exercícios. Ou pior, né? Esse que eu acabei de falar é o não distribui, que é o problema da eficiência. Qual é o sintoma do aluno que não distribui os estudos dele? Ele não procura ajuda. Ele deixa para procurar ajuda depois que já estourou. A gente está na 4ª semana de aula do semestre e, sei lá, tenho 300 alunos. Desses 300? Não, tem mais de 300. Eu tenho quase 400 alunos. E uns 20 vieram atrás de mim, certo? Não procura ajuda. Ou seja, eles não estão estudando de maneira eficiente. O aluno não tem base. Qual o sintoma dele não tem base? Ele trava fácil. Daí o aluno vira para mim e fala assim: professor, eu estudo, eu estou seguindo o seu método, daí eu começo a fazer os exercícios e travo.
Talvez seja um problema de concentração, talvez seja um problema de falta matemática básica, talvez seja um problema de você tem outros problemas, você trabalha, se a vida está estressante, namorada, você está pensando no jogo, você não gosta do que você faz, não sei. Mas se for um problema de base vai ter como sintoma travar fácil. Como você resolve isso? Você vai ter que estudar a base. Não tem jeito. Vai ter que voltar lá no cálculo 1, na matemática do ensino médio, na física 1. Tá. E outra coisa, o aluno não tem costume, não tem disciplina. Como que você desenvolve costume, como que você desenvolve disciplina? Qual o sintoma, né? Ele cansa fácil. Aqui é um N, cansa fácil. Como que você resolve disciplina? Você insiste. Você insiste nesse método de treino, você insiste em passar por esse ciclo, você se educa. O costume, a disciplina vem com autoeducação. Você se cansa fácil, você fica enfadado de fazer os exercícios, você não aguenta, cara, vai pra biblioteca, senta naqueles curraizinhos que tem na biblioteca, naquelas mesinhas lá que é individuais, senta com uma garrafinha d'água, abre o livro, abre o caderno e fica lá sentado. Nem que você fique só olhando pro livro, desliga o celular, nem que você fique olhando pro livro do caderno. 1 hora você vai começar a fazer os exercícios, 1 hora você vai conseguir começar a fazer os resumos. Daqui a pouco você começa a se acostumar com esse ritmo de disciplina e de repente isso daqui vai estar fluindo. Isso daqui vai estar fluindo capítulo por capítulo e de repente você vai conseguir, a partir da disciplina, você resolve esse problema de base, você começa a distribuir 5 exercíciozinhos por dia, certo? De cada disciplina, estudando todas as disciplinas a cada 2 dias. De repente você virou um aluno exemplar, autodidata, que não precisa mais de orientação. Você vai virar uma águia que vai tomar os céus, certo? Mas eu estou muito preocupado, 400 alunos, só 20 vieram. Isso é um sintoma que vai dar merda na prova, como sempre, né?